Bom, vamos entrar no capítulo de número 1 da Grande Síntese. Então, como eu disse, esse estudo aqui vai ser diferente de tudo que já existe no YouTube. A ideia é, fundamentalmente, fazer as pessoas não só compreenderem melhor, mas aplicarem em vida. Não tem sentido o que eu estou expondo aqui para você do outro lado se você não começar a vivenciar essas coisas. É melhor nem começar o estudo, né? Aqui a gente não tem como objetivo ganhar um verniz cultural extremamente sofisticado, né? Um teólogo não está mais próximo de Deus, né, do que uma pessoa que é um encanador que tem uma percepção profunda da realidade, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida, né? E agora eu falo com certeza absoluta. Então, por isso eu coloquei aqui, né, um estudo e uma vivência orientado. Bom, o capítulo 1, e eu vou estar expondo as coisas aqui, né, eu não vou estar pegando trechos necessariamente lendo, eu vou estar remetendo a coisas que vêm à tona quando se fala sobre a temática do capítulo. Então, o primeiro capítulo desse livro trata de ciência e razão, esse é o título, né? Já falando para o nosso mundo atual, que tanto na década de 30, quando começou a ser transcrito esse tratado, quanto hoje em dia, a gente vive nesse mundo que acredita, né, que a ciência e a forma de consciência racional ou intelectiva é o máximo da humanidade, né? A gente desvaloriza as artes, né? A filosofia vira algo secundário e a religião algo bobinho, né? E coloca a ciência num pedestal. Então, se na Idade Média a gente vivia uma era de culto à religião, né? Hoje a gente vive uma era de culto à ciência, né? A ciência do tipo materialista. Não estou por isso querendo dizer que eu sou terraplanista, que eu sou irracional, que eu nego as conquistas intelectuais. Na verdade, eu estou falando que a ciência é algo que provém do ser humano e é alimentado pelo ser humano, que é dotado de espírito, que, aliás, é espírito na forma humana. Então, a ciência evolui. E o motor de evolução da ciência é sempre a intuição, coisa que a gente vai falar mais para frente. Bom, o que acontece, então, em nosso mundo? Bom, hoje em dia a gente tem várias comodidades, né? Pensem só na quantidade de aplicativos que existem, né? Nas opções de distração que a gente tem. Você liga o seu celular, né? Você tem o WhatsApp, coisa que é muito provável, vai um monte de balãozinho, né? Novidades do mercado financeiro, novidades sobre catástrofes, política, economia, onde aplicar os investimentos, vagas de emprego, um monte de vídeos, né? Coisas engraçadas para você se distrair, por aí vai, né? A gente tem muitas comodidades no nosso mundo atual, inclusive no campo acadêmico, né? Inclusive no campo intelectual, né? A gente tem um monte de ideias que a gente fica, né, os estudiosos ficam rodando a vida inteira, só que não chegam a lugar nenhum, né? É a famosa masturbação mental. E daí as consequências dessas comodidades é a distração e dispersão, né? Às vezes você acha que você está se aprofundando em algo, só que na verdade você está andando em círculo nesse mesmo algo, julgando que você está adquirindo algo de novo. Mas na verdade você não está fazendo isso. Então a gente, por ter tantas comodidades, a gente fica distraído. A gente olha a todo momento, nós somos hiperestimulados em todos os momentos
de nossas vidas, né? Então, o que acontece? Você não consegue mais hoje em dia, nesse mundo, ficar realmente absorto em um tipo de ideia. Você não consegue verdadeiramente ter uma vivência completa de uma atividade que você está fazendo. Sempre vem uma propaganda te interromper, uma pessoa te cobrar algo, geralmente inútil, né? Sempre vem alguma coisa que te distrai. É como se o ser humano não tivesse coragem de entrar no infinito do qual ele é constituído. Então ele procura um monte de barulhos exteriores para conseguir fugir do seu interior. Isso leva, né, o ser humano a ficar cada vez mais louco, né? Se você reparar, o cara está cada vez mais olhando freneticamente para todos os lados, buscando uma coisa que ele nunca vai encontrar em lugar nenhum que ele olhe. Porque o que ele está buscando, no fundo, reside em seu interior. Então, a ideia aqui, né, desse capítulo 1 é justamente mostrar isso, né? E a consequência final, mais profunda de toda essa distração, é que as pessoas estão com o espírito adormecido, né? Eu não diria nem vazio, eu diria adormecido. Isso reflete, né, num baixo grau de consciência. Então as pessoas, por mais faculdades que tenham, por mais contatos que tenham, por mais influência verbal que tenham no trabalho para conseguir vantagens, todas essas qualidades, entre aspas, na verdade só exprimem um espírito extremamente adormecido. E hoje em dia eu vejo isso com muita clareza nos ambientes que eu frequento. Eu fico muito entristecido pelo estado atual da humanidade. E eu falo isso sem arrogância, né? Sem querer me colocar num pedestal. Mas eu falo isso porque é a realidade. Não tem como negar, né? Então isso é uma coisa, né, que a gente consegue extrair desse capítulo 1. Outra coisa, a informação ilimitada. A gente vive num mundo onde existe muita informação espalhada por aí. E daí, qual é a tendência do ser humano com um monte de informação? É que nós somos comichões de informação. O problema é que a gente precisa fazer alguma coisa que nos traga mais paz e mais potência interior, né, com essa informação. Só que a gente fica analisando, né, o que é bom, não é ruim, só que a gente analisa e retrabalha e recombina e nunca consegue chegar a uma conclusão definitiva que a gente vá aplicar em nossas vidas para termos uma paz maior, que é o objetivo de todo o processo evolutivo, diga-se de passagem. Então, o que acontece é que, assim, não é que a informação seja do mal, é que a gente tem que saber filtrar a informação e combinar essas informações de tal modo a construir um conhecimento que vai ser aplicado em nossa vida, né, de acordo com a nossa realidade, com a nossa profissão, né, para que esse conhecimento aplicado ele comece a se transformar em algo que vire sabedoria. Daí a gente está falando em vivência. Não tem sentido eu ser um comichão de informação se eu não fizer todo esse processo ascensional de trabalho com essa informação. Ela tem que virar conhecimento tem que virar sabedoria. Se não vira sabedoria, né? Que sabedoria você pode traduzir como um processo de despertamento gradual do espírito, ou uma expansão da consciência. Se todas essas coisas que a gente tem hoje em dia em nosso mundo não tiverem como finalidade última ajudar na dilatação da consciência, é melhor que nem tenhamos isso, né? Então a pessoa tem que ter muito cuidado ao viver hoje em dia nesse mundo, porque se ela não conferir significado a essas coisas, não vai adiantar nada. Então, isso é outra coisa que você consegue extrair do capítulo 1
desse livro fantástico. Então, isso é uma coisa que a sua voz aponta. Bom, tudo bem. A consequência final, tudo isso é um afastamento da síntese, né? Você sempre está analisando, mas nunca está concluindo. Isso é uma coisa também muito interessante de nossos tempos. As pessoas são até terraplanistas, né? É muito bom em analisar e argumentar. Mas as conclusões às quais eles chegam são frouxas. Pior ainda, a pessoa que entra na onda desses e quer demonstrar, né, entra num debate argumentativo para demonstrar que, olha, no fundo a Terra não é plana por causa disso, e entra no jogo do sujeito, né? E daí fica assim, o cara racional tentando demonstrar para o sujeito pré-racional, que no fundo é um sujeito racional, só que usa a racionalidade no sentido mais imbecil possível, né, mais degradado possível, e ficam os dois, no fundo, no mesmo plano de consciência, numa conversa que não leva a lugar nenhum, né? Por isso eu não gasto tempo falando, né, fazendo vídeos demonstrando o absurdo dos diversos tipos de terraplanices, né? Porque eu sei no meu íntimo que é um absurdo, então eu não gasto tempo, né? A melhor receita, né, para quando surge um absurdo, você tem certeza que é um absurdo, é não dar bola para isso. Deixa o sujeito falar, né, os muitos absurdos que ele construiu intelectualmente, né? Não percamos tempo com isso, né? Usemos nosso tempo para progredir na esteira evolutiva. Então, isso é uma coisa a ser ressaltada aqui. E, por último, né, mas não menos importante, a gente tem hoje em dia, né, uma potência intelectiva muito grande. Tanto os terraplanistas, né, e quando eu falo terraplanismo aqui, eu estou falando de todos os tipos de terraplanismo, né, todos os pensamentos, né, absurdos que são construídos hoje em dia e que não levam a lugar nenhum. São absurdos, né? Pela intuição, a pessoa percebe isso. Então, a gente vê muito. O ser humano desenvolveu ao grau máximo o seu intelecto. Só que esse intelecto está desorientado. A gente usa o nosso intelecto para obter gozos, né? Para parecer e para ter, mas jamais para ser. E isso constitui a desgraça da humanidade hoje em dia. A gente é muito rápido na superfície e vê um senso utilitário para as coisas. Só que isso nos tem afastado da origem. E nos afastando da origem, afastar-se da origem é se afastar da fonte da vida. E isso é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano, ele se afastar da fonte da vida. Porque quando você se afasta disso, você vai ter uma dificuldade cada vez maior em ter intuição. E se um ser humano que não consegue intuir as coisas, ele se torna um boneco de Satanás, como eu costumo dizer. E você vira um joguete das forças do meio, das forças do antissistema. Você perdeu sua conexão com o sistema. E você sente que você está degradando e não ascensionando. Bom, esse foi uma exposição inicial do capítulo 1. No próximo vídeo, a gente vai continuar extraindo preciosidades desse capítulo. A gente se vê na próxima. Até lá!